Você já ouviu falar em reprodução? Sim, né? Mas reprodução assexuada? Bom, talvez sim, talvez não. E você já ouviu falar em propagação vegetativa, clonagem, mergulhia, enxertia? Não, né, professor? Então, olha lá. Essas e muitas formas de reprodução nós vamos comentar agora. Mas, por favor, fique ligado. E para começar, por favor, se inscreva, deixe seu like, compartilhe, acerte o sininho e continue conosco. O que é uma reprodução assexuada? Bom, toda reprodução já diz o nome, né? Ele vai reproduzir algo ou alguém. Nesse caso, nós estamos falando de seres vivos. E uma reprodução assexuada, com esse nome assexuado, com azinho de negação no início, está se referindo a uma reprodução onde não existe, veja só, não existe a conexão entre dois seres vivos para poder reproduzir. Ou seja, é uma reprodução que, na prática, funciona apenas com um ser vivo se duplicando ou se dividindo. Não entendi, professor. Vamos lá de novo. O que é uma reprodução assexuada? É um processo pelo qual o ser vivo ele gera um outro ser vivo como se fosse uma cópia dele mesmo. Tudo bem? Agora lembre-se, quando eu digo que é uma cópia, eu estou deixando bem claro que eles são geneticamente iguais. Ou seja, o que deu origem ao originado, eles são totalmente iguais. Ou seja, o filho igual ao pai ou igual à mãe, como você queira entender. Beleza? E a partir de agora nós vamos observar cada tipo de reprodução assexuada. Show! A primeira forma de reprodução assexuada que nós vamos trabalhar hoje se chama cisparidade, também pode ser conhecida como fissão binária, alguns chamam de bipartição e ainda tem mais uma outra que é chamada de divisão múltipla. Só que é o seguinte, tecnicamente eles são tudo a mesma coisa. Eu vou explicar cada situação fazendo aqui algumas diferenças. Tudo bem? Na prática, todos eles são reproduções assexuadas, onde um indivíduo, geralmente uma célulazinha, essa célula se divide em duas e geneticamente iguais, como já comentei anteriormente. Agora, qual é o objetivo principal? A reprodução assexuada, além de deixar uma cópia de si, ela também possibilita que haja o aumento do número de indivíduos em determinado ambiente. Ou seja, o objetivo principal é a chamada proliferação. Professor, acho que eu já ouvi o senhor falar sobre isso em uma outra aula. Perfeitamente. Se você já assistiu a aula sobre mitose e meiose, você já deve ter ouvido falar que a mitose, o objetivo principal dela é aumentar o número de células, ou seja, ela é muito rápida. Então ela é multiplicativa, o objetivo dela é aumentar o número, ou seja, ela é quantitativa. Fica a dica. A reprodução assexuada, no caso a cisparidade, ela é tão fácil e tão rápida que o único ser vivo praticamente está realizando mitose. Por quê? Porque uma bactéria, um protozoário, que geralmente são unicelulares, eles podem realizar uma divisão mitótica gerando de uma célula duas, ou seja, uma célula mãe, uma célula filha, e isso cada uma pode fazer várias e várias outras divisões celulares. Traduzindo, estão realizando basicamente uma mitose geneticamente igual e aumentando o número de indivíduos no ambiente, uma proliferação. A reprodução assexuada por bipartição, na técnica, ou teoricamente falando, ela é bem parecida com a cisparidade e a fissão binária. Porém, tem um detalhe importante. Você vai observar muito a bipartição em organismos mais evoluídos, mais complexos. No caso, fazendo uma comparação entre uma bactéria que faz cisparidade ou fissão binária, com uma planária que faz bipartição. Ué, mas não é a mesma coisa? Sim, teoricamente é a mesma coisa, eles vão estar se dividindo, mas na prática é diferente. Uma bactéria se apresenta apenas como uma célula, protozoário, uma célula. Só que no caso de uma planária, que é um plateuminto, diga-se de passagem, ele já é um organismo triblástico. Dentro do reino animal, ele apresenta 3 folhetos embrionários, significa que ele vai desenvolver tecidos, órgãos, sistemas. Então ele é muito mais complexo. E para realizar esse processo de bipartição, o organismo dele ele precisa trabalhar e desenvolver também tecidos, órgãos e sistemas para um novo ser vivo.
Por isso a ideia de bipartir, ou seja, se dividir ao meio. Não é simplesmente uma mitose, nesse caso, tudo bem? É dividir o corpo ao meio, gerando dois indivíduos geneticamente iguais, com as mesmas estruturas, tecidos, órgãos e sistemas. Fica a dica aí. E por último, nós temos a reprodução assexuada por divisão múltipla. Como diz o próprio nome, está se dividindo, tudo bem? Porém, em vez de ser 2, ele vai se dividir em 3, 4 ou mais, dependendo da situação e da necessidade. No caso da divisão múltipla, ela também realiza um processo onde os seres que surgiram no momento do processo também são geneticamente iguais à célula-mãe. No caso da divisão múltipla, é semelhante à divisão binária. Por quê? Porque estamos falando ali de organismos bem simples, como células basicamente. Principalmente os protozoários. No caso, nosso exemplo unânime aí são os plasmódios, tudo bem? O plasmódio ele tem essa função aí de realizar divisão múltipla. Então, por favor, presta bem atenção e não confunda mais. Lembre-se, para fechar o raciocínio, nós temos cisparidade e divisão binária, basicamente a mesma coisa, o mesmo processo. Bipartição é relacionado com seres ou organismos mais complexos, porque eles já vão apresentar folhetos embrionários, tecidos, órgãos e sistemas. E a divisão múltipla é bem semelhante à fissão binária ou cisparidade, mas gerando 3 ou mais seres vivos no mesmo processo. Então, geneticamente, todos serão iguais. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, mande sua pergunta. E para fechar, por favor, novamente, não se esqueça, se inscreva, deixe o seu like, compartilha e aperte o sininho. Um abraço!